Olá, pessoas de sucesso! Hoje a gente deu início a esse projeto maravilhoso, podcast Elas em Ação, gente. Estamos aqui, ó. Ai, olha o meu sorriso. Muito feliz, porque é um sonho que a gente conseguiu concretizar, realizar depois de muitos obstáculos, mas eu sou Priscila Oliveira, sem ponto final, meu amor. Eu não desisto, vocês sabem disso. E o objetivo do nosso podcast é compartilhar conhecimento, trazer sociedade civil, trazer pessoas com projetos que muitas vezes as pessoas não conhecem e dar visibilidade, dar voz, porque a gente sabe que é difícil, muitas vezes, encontrar um suporte, encontrar pessoas que possam fomentar, ajudar. Então, o nosso grande objetivo, né, amiga, é fazer isso. Com toda certeza. Existem pessoas de muita relevância na sociedade que têm feito trabalhos magníficos, mas estão nos bastidores, as pessoas não sabem, não veem. Então o podcast Elas em Ação está aqui para isso, para trazer à luz quem está no escuro, mas que tem feito um trabalho brilhante e impactado muitas vidas de forma muito positiva. E é importante salientar, né, porque o nome é Elas em Ação. Ah, Priscila, é só mulheres? Não. Sociedade civil, homens, mulher, todo mundo, gente. Todo mundo junto. Exatamente. Porque a gente cresce na diversidade, né? No encontro com os pares, no encontro com os nossos, ouvindo as pessoas, e assim a gente vai construindo uma nação forte e poderosa, como a gente tem caminhado para fazer, né, Priscila? Exatamente. E, gente, por favor, sigam as nossas redes sociais. A gente já tem um Instagram. Pode Elas em Ação. Isso. Nós também já temos um canal no YouTube que a gente vai compartilhar com vocês todos os nossos pods, e tá de peso, né? Tá de peso. Gente, ó, já vai lá, já começa a seguir, já dá um joinha, porque esse joinha é importantíssimo para que a gente possa alcançar mais pessoas e, assim, levar o trabalho que está sendo feito com muito carinho. Com o coração cheio de gratidão para as pessoas que precisam conhecer, essas pessoas que estarão aqui conosco dividindo as suas caminhadas históricas, ressignificando e trazendo brilho e vida para as nossas vidas. Isso. E eu vou começar apresentando a minha amiga Meire Queiroz, maravilhosa, psicóloga. Eita, gente, psicóloga. Apaixonada por isso. Coach parental, que depois ela explica, depois ela vai explicar especificamente o que é ser coach parental, né? Esse nome coach todo mundo conhece, mas coach parental, escritora, psicopedagoga, uma mulher de ação, é mãe, é esposa, é amiga, é ativista, coordenadora de projetos sociais. A gente tem, eu gosto de dizer que eu vivo o dia de hoje, porque se a gente ficar pensando em tudo que a gente se propôs a fazer, a gente não faz nada, né? Ficamos ali rodando em círculo. Mas eu vivo o dia de hoje. Então hoje eu tô aqui no podcast Elas em Ação, amanhã Deus proverá. Ser coach parental vem da minha trajetória, na verdade, né? Porque eu sou psicóloga de formação, mas eu não comecei no espaço clínico, eu comecei fazendo trabalhos sociais, né? Sociocomunitário, fazendo atendimento na sociedade, fazendo palestra na sociedade civil, fazendo trabalhos sociais. Então eu fui percebendo que as famílias estavam adestrando seus filhos ao invés de educar. A violência, ela chega na nossa vida, a gente ainda é criança. É verdade. Então, ali foi uma forma muito natural que foi acontecendo comigo. Hoje, em espaço clínico, trabalhando com crianças autistas, a gente psicoeduca as famílias, orientando, mostrando para elas como é que elas devem conceder com seus filhos, proceder, brincar, levar a informação da brincadeira. Não sei se vocês sabem, as pessoas já não brincam mais com seus filhos. Então a gente meio que ensina as pessoas a serem pais dos seus filhos, né? Esquecer um pouco do trabalho e dar atenção, estar presente no momento presente com seu filho. Então, assim, o meu papel hoje é lembrar o pai e a mãe do seu papel, da sua função. Ótimo. Jogue dura aí agora. Então, agora eu vou falar da minha amiga Priscila, a mulher top, minha gente. A mulher é um combo de coisas. Então, vou até ler para não me esquecer. Ai, meu Deus do céu. A mulher professora, a mulher escritora, palestrante, CEO do projeto Tentaram Calar Nossa Voz, que já está na sua segunda edição, indo para a terceira edição. A mulher Priscila Oliveira, sem ponto final. Sem ponto final! Que maravilha! Eu sou isso, né, amiga? Eu falo que eu vivo para realizar sonhos. A minha vida é movida por sonhos. Por deixar uma sementinha aí de mudança na coletividade, compartilhar conhecimento. A educação sempre foi a minha base. Né? Minha mãe sempre me mostrou os dois caminhos. Tem esse caminho, se você for, vai acontecer isso. E esse segundo caminho, se você for, vai acontecer isso. Então, você tem a sua escolha. Então, ela sempre
cultivou esse olhar de educação. Com a educação você pode conseguir, com a educação você pode mudar. Então eu sempre tive esse anseio, essa garra, sabe, de querer vencer. Sempre desde muito nova. E hoje não é diferente. Que bom, hoje não está sendo diferente. Então tudo que eu passei, que não foi pouca coisa, fui humilhada por muito tempo, já pensei em desistir, mas tem uma coisa em mim que... Uma persistência que às vezes eu falo que é algo sobrenatural. Maravilha. E eu sei que muitas pessoas às vezes não têm essa persistência, então eu quero ser, tipo assim, uma ponte de tocar, vai, né? Você consegue, você pode fazer a diferença. Então, por isso que eu falo que eu sou Priscila Oliveira sem ponto final. E a educação me transformou. Hoje eu tenho esse projeto maravilhoso. Primeira edição que você participou. Sim, com muito orgulho. Segunda edição que Bárbara está participando, né, com Autêntica Demais para a Sociedade, que as pessoas já estão comentando aí que tá maravilhoso. E já estamos na terceira edição e é isso. Né? É isso, porque na vida a gente não leva nada, a gente deixa. Maravilha. E a gente está deixando aqui já com esse podcast. Olha que lindo. Lindo. Elas em ação. Um sonho que a gente construiu, que a gente teve, a gente jogou no universo e a gente tá aqui. A gente recebeu Fernanda Ordelo, maravilhosa. Sim, Bárbara Trindade tá aqui. A gente já tem muita gente querendo participar, né? Né? Daqui a pouco a gente vai ter uma lista, Isso. Bri, como é que eu faço pra participar do podcast? Calma, a gente vai receber. A gente tá sem, mas a gente quer todo mundo aqui com a gente, trocando figurinha, abrilhantando o nosso espaço e transformando a visão, né? Psicoeducando. Mostrando que pode muito. Revolucionando com a escrita. Revolucionando na escrita. Porque é isso, como você bem disse, né? A educação transforma. A educação é base fundamental para qualquer ser humano. Estamos aqui, não é, Bárbara? Por isso, porque a educação nos fez caminhar nesse caminho. E Bárbara fala isso, né? Bárbara fala isso no artigo também. Transforma o mundo. Maravilha, é isso aí. Com a educação a gente consegue tudo, a gente consegue movimentar. Então eu acho que A educação é movimento. ontem na base comunitária, 12 anos de base comunitária, e lá na base da Capitã Aline funciona 12 projetos. Tem 19 bases. Se cada uma base fizesse metade dos projetos, com certeza a gente teria outro mundo. Com certeza. A única coisa que a gente precisa é investir na educação. Sim, boa. Porque naquele tempo, eu posso falar por mim, que fui criado no interior, a gente pedia, hoje a gente pede aos filhos que vá ali, bote um prato na pia, ou lave os pratos. A água tá na torneira. Sim. Antigamente a gente ia buscar água no tanque. Olha isso. A gente lavava roupa, a gente botava pra quarar, né? Quará. Vocês sabem o que é isso? Quará, Sei. Hoje a gente não faz Não isso. faz Hoje isso. tem um varal. É. A gente tira a máquina, a roupa máquina quase seca. Mas Isso. antigamente a gente fazia isso. Sim. A gente carregava água na cabeça, a gente carregava trouxa de roupa na cabeça, fazia aquela farofa, né, com carne sertão, com calabresa ou com tripa frita, muitas vezes, que a gente colocava ali no fumeiro. Então, assim, a gente tem uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje. E a gente era feliz. Você falou da questão do brinquedo. Eu tenho um cubinho até hoje. Ai, que legal. Eu fiz outro dia uma live no Instagram, e aí foi um desafio pra gente pegar cada um da live e mostrar uma coisa que tinha da infância. Legal. Então assim, a gente brincava de garrafão, a gente brincava de Uno 1, a gente brincava de pega-pega, a gente brincava de anelzinho. Ô, Bárbara, deixa você falando isso, deixa eu te contar. Hoje o meu sonho é comprar um pogobol pra mim. Que isso, Pogobol? Cara, muito legal. Pogobol era muito legal. Que isso, É uma Pogobol? bola, só que é tipo um disco, né? Você Você sobe e e começa fica- a... Ah, acho que eu lembro. Olha, lá tem bambolê, Que legal. pega vareta. Minha neta tem 2 anos. Já? 2 anos, a outra tem 4. Eu brinco com minhas netas. Que delícia. Eu não deixo com elas porque é pegar vareta, Sim, é sim. uma questão de Segurança, perfurar. né? Mas eu falo pra ela, ó, vovó, se tocar, mexer, você já perdeu. Entendeu? Então, assim, Isso, a que gente delícia. ainda tem essa questão. Mas hoje em dia os brinquedos das crianças é iPhone, Sim. é Playstation, não sei das quantas. A gente nunca teve isso. E a gente era feliz Sim, muito, naquele Bárbara. tempo. Feliz. Sim. Então, a tecnologia, eu digo todos os dias, em casa, inclusive, o celular, ele é uma arma. Sim. Pior do que a bomba Sim, nuclear. sim. Você dá um mundo à Porque criança, você né? tem Verdade, o Bárbara. WhatsApp, que você escreve e você apaga. Você tem o Instagram, que coleguinhas mandam mensagem, admiradores mandam as mensagens totalmente tortuosas. Sim. E isso impacta na vida em casa, na vida de amizade. Hoje eu mando um áudio pra Priscila comentando algo. Priscila já copia, já manda pra você. Aí você Vai já viralizando. copia, já manda pra ela já copia, já manda pra ele.
Sabe aquele telefone sem fio? Sim. Eu falo algo pra você e quando vai chegar naquela menina ali, não é nada daquilo que a gente falou. Então, assim, é perigoso hoje o mundo que a gente vive. O ser humaninho, ele é muito maldoso. E é isso que a gente tem que se blindar. Todos os dias a gente tem que se blindar. Verdade. Então, assim, Priscila, essa ideia de você, de Meire, fazer um podcast e chamar. Mas eu acho importante ter a participação daquelas mulheres que estão no poder e que são entrevistadas por grandes jornais. Sim. Então, vamos tentar conseguir aí, né? Só grandes jornais. Sim. Então, assim, onde que você vai imaginar doutora Nájila Brito, desembargadora do TJ, sentada aqui, é mesmo. Mas ela vem. Ela Eu tenho vem. certeza. Sara Gama vem. Sim. Então ela tem que dizer qual é o papel do TJ. Maravilha. Qual é o papel? Vamos Sim, lá agendar. sim. Trazer uma delegada da DEAN e dizer qual é o papel. Boa. Porque a Perfeito. gente não pode crucificar. Porque eles também passam os perrengues dele. Claro. Eles trabalham com o que pode. Hoje a DEAN funciona 24 horas, mas nem sempre foi assim. Mas será que Bianca lá, sendo delegada titular, será que ela tem todas as ferramentas para atender a mulher quando chega Com ali? certeza tem esses Então assim, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Com certeza. Mas a gente Pronto, só amiga. critica, né? É. Bárbara, gratidão. Bora Bárbara, tirar uma você é foto. brilhante sempre. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. Nosso pod, Elas em Ação, recebendo a maravilhosa Bárbara Trindade, que é ativista social, criou um projeto 1+1, que é sempre mais que 2, e a nossa secretária municipal, Fernanda Lordeu, também, que vai falar um pouco sobre essa ação, sobre essa construção de ser mulher negra, mãe inquieta, que ela tem lá na bio dela, que eu fui stalkear. Estamos aqui com a minha amiga Meire Queiroz, que é psicóloga, que é coach parental, escritora, uma mulher de ação. Isso. Não é isso, amiga? É bem isso. Mas vamos passar logo para as meninas, porque a Fernanda Lordelo, maravilhosa, secretária municipal da Infância e Juventude e da Mulher, e também advogada, professora, tanta coisa. Fernanda por Fernanda, vamos lá, querida. Me fale um pouco de Fernanda. Fernanda, como bem Priscila já disse, mulher negra inquieta, mãe do Tiago, esposa do Joir, neta de Erundina Souza Costa, já falecida, e Cleonice Rosa Viana, duas mulheres fortíssimas, mulheres negras. E é importante ressaltar isso porque, como a Lélia Gonzalez, ela sinalizava, a gente tem que se autodefinir para que ninguém nos defina. Então é muito importante saber quem somos. E essa identificação é autoestima, é autorresponsabilidade e autocomprometimento. E aí, como psicóloga, Mary, você sabe o que isso significa para uma mulher. Então, meu processo é um processo de construção e de inquietação. Inquietação por quê? Porque nós não podemos nos acomodar com o que acontece. Então, a gente tem que observar o nosso entorno e lutar contra qualquer tipo de dificuldade, de discriminação, de preconceito, de processo de não crescimento. Se nós queremos socialmente crescer, precisamos construir colaborativamente. E é por isso que ter a sociedade civil ao nosso lado e dialogar entes públicos, privados, ONGs, projetos como esse podcast Elas em Ação é algo fundamental. Precisamos compartilhar, reverberar a potência da mulher, a sua força, as suas possibilidades, porque muitas não sabem a quem recorrer, onde buscar ajuda e onde se fortalecer. É verdade. E o objetivo exatamente do podcast Elas em Ação é trazer sociedade civil, pessoas de potência, pra gente compartilhar conhecimento, ter esse espaço que por muito tempo foi negado a nós, mulheres. Perfeito. Trazer a sociedade civil pra dizer, poxa, o que é que tem no seu bairro que precisa melhorar? O que é que a gente pode ajudar? Eu acho que a educação sempre vai ser uma ferramenta de mudança, de construção social. E nós estamos aqui também com a Bárbara Trindade, que é minha amiga, assim, uma pessoa que me ajudou bastante, vem me ajudando bastante na construção dos meus sonhos. É uma pessoa que eu não vou largar mais. É uma pessoa autêntica demais pra sociedade. Às vezes a gente tem que dar um beliscão nela. E assim, é uma pessoa com um coração enorme, sempre tá na prática, nativa. Ela ama compartilhar, não tem besteira com ela. Tem um projeto também, que é o projeto 1+1, que é sempre mais que 2, ativista social. Ela vai mesmo, viu, gente? Ela vai nas ruas, ela ouve o povo e ela traz o povo também junto para o poder público. Bárbara, minha amiga, me conte um pouquinho aí. Quem é Bárbara Trindade nesse conceito de ser ativista
social? Rapaz, Bárbara Trindade é uma pessoa que procura agregar, né, com todos, para a gente tentar construir um mundo mais humano, um mundo melhor, sem vaidade, sem preconceito, sem racismo, sem homofobia, porque a gente entende que todos é feito só de um criador. A gente só tem cor diferente, a gente só tem personalidade diferente, mas eu acho que se a gente conseguir dar as mãos, eu acho que a gente consegue trazer algo de importante para a sociedade, para a comunidade. Acho que é bem isso. É bem isso, né, amiga? E para você, assim, o que é esse nome ativista social? Explique para as pessoas o que é ser ativista social na prática, para o pessoal entender. Ser ativista social é você estar todos os dias na luta, incansadamente, todos os dias buscando, né, através do poder público, poder judiciário, através dos pares, independente dele ser da sociedade civil ou não, porque eu sou presidente de uma instituição, mas tem outras pessoas que também são presidente de instituição. Então, se eu trago um pouquinho do meu conhecimento, levo para aquele outro, eu acho que a gente constrói uma rede. E a rede não pode ser furada. Eu não sou o tipo de pessoa, e quem me conhece sabe, de que eu deixo tudo só para mim. Se eu souber de algo, eu vou dividir. Se eu tiver algo, eu também vou dividir com o outro. Eu não fico só, segurando, sabe? né? Segurando, porque o conhecimento, quando a gente tem um conhecimento para nós, sozinho, não é um conhecimento. Então Perfeito. A gente tem que partilhar. E graças a Deus eu não tenho essa vaidade, nunca tive. Eu digo todos os dias, eu sou uma pessoa braba, eu não sou uma pessoa violenta, eu não gosto de violência. Boa. Eu não gosto, mas eu sou uma pessoa muito bom de pulso isso. firme. Maravilhoso. Eu penso e falo o que eu penso. Sim. Ultimamente até que eu tô meio na minha, mas assim, ninguém nunca vai calar minha voz, Priscila, isso é fato. Ninguém nunca vai dizer o que eu devo dizer. Eu vou dizer o que eu penso e o que eu E vai acho. assumir as consequências, né? Hoje eu tenho várias mulheres de referência na minha vida. Eu conheci Carmen Lúcia lá no TJ e eu falei pra ela, meu sonho era conhecer a senhora e conhecer o Papa. Ela, pronto, você já conheceu. Aí eu falei, mas a senhora é o futuro da humanidade. Ela me disse, não, você é o futuro do país. Então eu não vi de qualquer pessoa, eu vi de uma ministra que é referência no nosso país. Só que Carmen Lúcia está lá em Brasília, longe. Mas nós temos Fernanda Lourdeiro, que está aqui do nosso lado. Olha a responsabilidade. Nós temos Ana Paula Matos, Sim. que é a nossa vice-prefeita, nossa secretária de saúde, mas uma pessoa voltada para o ser humano. É verdade. Quando ela chega a arrepiar falar em Ana Paula, porque ela é um ser de luz. Nós temos Mila, que é uma pessoa que quase não aparece, mas que faz uma grande diferença. Nós temos Duda, que está ali no sim, sabe, na ponta, trazendo essas oportunidades para as mulheres pobres, para as mulheres da periferia, e ela vai até essas pessoas. Nós temos a professora Ivete Sacramento, que é um ícone. Eu tenho a capitã Aline Muniz, que para mim é uma referência na Polícia Militar da Bahia, com um trabalho fantástico dentro das bases comunitárias. Nós temos outras pessoas que estão na ponta e que não estão na ponta lutando justamente. Nós temos Sara Gama, que é uma promotora de justiça, que é uma pessoa que faz a diferença. Nós temos a doutora Nájila Brito, Fabíola Pacheco, doutora Firmiani. Então, se eu fosse falar aqui dessas pessoas que são do Poder Judiciário e do Poder Público, a gente não iria sair daqui. Então, hoje eu não vejo uma barreira entre a sociedade civil e o Poder Público. Eu vejo uma barreira entre a sociedade civil e a própria sociedade civil. Sim. Porque o que seria do poder público sem a sociedade civil? Perfeito. Então, quando a gente bate na porta e diz, ei, poder público, estamos aqui para lhe dizer o que tem que fazer para a nossa comunidade. Se eles não ouvem, eles não vão fazer de excelência. Então, depois que ele ouve, ele, poxa, a gente pegou a sua ideia, a gente trouxe para aqui, vamos caminhar lado a lado. Mas hoje, infelizmente, existe uma politicagem da própria liderança com liderança, sociedade civil com sociedade civil, e que isso atrapalha. E eu posso dizer com autenticidade que no dia que existir essa dificuldade, eu sou a primeira a ir gravar, sou a primeira a botar no jornal, mas isso infelizmente não acontece. O que acontece é, bora ali, Priscila. Não vou não, porque é de partido tal. Mas a gente não está falando de partido, a gente está falando de pessoas. A gente está falando de propósito. A gente está falando de legado. E as pessoas não querem isso, as pessoas estão acomodadas. Eu sou liderança, mas o que é ser liderança? O que é ser liderança? É fazer o papel para todo dentro do seu bairro ou fazer um papel só para você? Então a gente tem que justamente saber entender isso. Vamos entender agora com a Fernanda Lourdeiro. Joga Fernanda aí, Lourdeiro, quero saber como é fazer essa
paridade, né? A Bárbara falou super bem sobre a questão da sociedade civil e do poder público. Você encontra algum desafio nesse contexto? Sempre há desafios. Primeiro porque as relações na construção de políticas públicas é desafiador, inclusive pela questão da escuta, orçamento, discussões, porque muitas vezes o prefeito mesmo fala pra gente, a questão não é falta de recursos, Sim. São bons projetos, e bons projetos que possam ser aplicados, e é um pouco do que a Bárbara sinalizou aqui. Quando nós conseguimos alinhar um entendimento de um projeto e um propósito que verificamos efetivamente um impacto social relevante, nós corremos atrás disso e a gente consegue desenvolver. Às vezes não é o projeto como a gente queria dos sonhos, mas como o Calar a Nossa Voz ele começa, né? O Tentaram Calar a Nossa Voz, ele começou de um projeto 1, hoje já foi pro 2, está no 3 e vai seguir. Então tudo tem que ter um início. E nada assim, você ainda disse aqui, a gente no making off, como a gente brincou. O 2 ainda tá mais forte, o terceiro tá vindo aí, porque a ideia é que a gente tem uma construção de melhora constante. Isso é na formação pessoal, isso é na formação profissional, isso é da vida. Então nós não começamos com um castelo, mas se a gente colocar, como a Bárbara muito sinalizou de uma outra forma, tijolo por tijolo, essa construção ela acontece e ela fica sólida, ela fica impactante e ela vai atender efetivamente a quem precisa. Então dificuldade sempre há. Temos as questões de ego, que é uma questão humana e nós precisamos trabalhar e acolher. Mas quando se tem uma missão e um propósito, é nele que nós temos que focar. Nós hoje estamos 4 mulheres de manhã cedo aqui sentada porque a gente tem um propósito. E eu acolhi o propósito de vocês. Não, por que não? Porque eu não vou estar lá com elas. Claro, porque tem um objetivo, um objetivo que é positivo, que é enaltecedor, potente e fortalecedor. Então, são condutas e ações como essas aqui que fortalecem o nosso tijolinho que constrói coisas melhores. O poder público, de um modo geral, seja municipal, pelo acompanhamento que eu tenho, estadual e federal, ele nos escuta. Eu tive agora no Fórum em Brasília e fui escutada junto com tantas outras representações nacionais pela ministra. Nós ontem estivemos no evento na Caixa Econômica Federal, com a CUFA, Central Única das Favelas, com o governo do estado, com a União e com o município, unindo esforços para fazer uma grande ação na sua área, Subúrbio 360. Vão ser 45 dias de mulheres de favela. Um azar. Vai passear, empreendedorismo, desenvolvimento de cursos, formações. Então, o poder público cedeu o equipamento, colocamos serviços, o estado vai colocar serviços, a União com a Caixa Econômica Federal entra com força nisso. Para quê? Porque temos propósitos. Então é isso que a gente precisa fortalecer. Menos política partidária e mais política pública. Muito. É algo que a gente fica feliz em poder compartilhar. O Pod Elas em Ação é um sonho que a gente conseguiu realizar. E eu falo que viver sem sonhar é você sobreviver. Eu acho que o que move o ser humano é você ter sonhos, né? E esses sonhos precisam ser compartilhados com outras pessoas que muitas vezes não têm sonhos. A gente tem uma história dessa na 2ª edição, que é uma mãe de um aluno meu, que eu fiz esse contato com ela. E ela me falou assim, Pri, eu nunca pensei em pisar na livraria Leitura e eu estou aqui. Você sabe o que é você jogar uma sementinha que estava morta em uma pessoa e ela olhar pra você e falar, poxa, obrigado. É isso. A gente tá aqui pra isso, pra ser isso. Porque eu falo que daqui a gente não vai levar nada. A única certeza que a gente tem é o ponto final da morte. Mas o que você está fazendo com o fôlego de vida que Deus, né? O Criador, o que você acredita. Vamos ter que devolver isso, fazendo, né amiga? Com certeza. A gente vai... Um dia eu acredito que quando fecharmos os nossos olhos teremos que prestar conta do que fizemos. Então, se estamos vivos, temos que agradecer, acordar com propósito, como Fernanda bem disse. É isso que nos move. Precisa ser dessa forma, porque senão a gente trabalha, ganha dinheiro e não tem sentido a vida. A vida assim precisa ter sentido, e a partir do propósito, a partir do sonho. E hoje nós vemos a nossa juventude sem sonho, isso nos preocupa. Isso me preocupa. Olhar no olho de uma criança e perguntar ela qual é o seu sonho, ela não saber o que dizer, isso me deixa bastante preocupada. Então, eu acredito que esse momento aqui também é para mostrar a nossa juventude, a nossa infância, que sim, que sonhos são possíveis. Exatamente. E Bárbara já respondeu a pergunta 2, né, sobre a dificuldade
entre juntar a sociedade civil e o poder público, tem a ver com uma terceira pergunta, Bárbara Trindade. Como foi que nasceu esse projeto Mais Um? Eu sei que você é uma mulher de sonhos, uma mulher de projeto, mas especificamente esse projeto Mais Um que você faz, que você criou, como foi que nasceu? Como foi que você teve esse estalo? Rapaz, eu sempre fui líder de sala da minha escola. É claro! É uma líder nata. Eu estudava no Secom, lá na Garibaldi. Eu morava no Ferreira Santo, onde meus filhos moram até hoje. E eu sempre fui líder de sala. Aí depois eu queria um ponto de ônibus. Aí a gente começou a fazer... Ela narra. A gente começou a fazer uma manifestação. Mas ela não era uma manifestação de fechar a rua. Sim. A gente foi para a porta da secretaria, onde Marcos Medrado, na época ainda era o Olha secretário. isso! E a gente pediu e ele botou. Sim. Aí depois a gente pediu outra coisa. Aí depois a gente pediu outra coisa. Aí você viu que dava aí eu certo. falei, então assim, qual era o meu pensamento? Aí nós estamos aqui, mais um. Falei, então, mais um é sempre mais que 2. Então, foi disso que surgiu. Aí depois eu fui morar em Cambonas, a gente conseguiu um posto de saúde, conseguiu uma escada. E a gente foi conseguindo coisa. Aí depois eu comecei a participar de conferência, a gente foi pra Brasília. A gente teve arma na cabeça, na Chapada Diamantina. Os caras entraram no nosso ônibus, botaram todo mundo no chão. E eu falei, pronto, a partir de hoje a gente agora vai virar defunto. Mas, graças a Deus, eles entenderam qual era o nosso propósito ali. Graças a Deus não fizeram nada. E aí depois disso a gente foi na luta, né? Mais ainda, então é conferência de criança e adolescente, é conferência de saúde, é conferência de mulher, é conferência de segurança pública, é conferência, também, é conferência de educação. Mas você sabe, disso tudo, sabe o que é mais interessante? É que chega dia das mães, dia dos pais, dias das crianças, Natal, Ano Novo, a Páscoa, e esse poder público que nós temos parceria enquanto instituição, essas pessoas se tornam um amigo. E mesmo não podendo ajudar como poder público, as pessoas ajudam como pessoas. Boa. Verdade. Páscoa, a gente fez muito ovo de Páscoa dentro de casa. E aí Legal. a gente teve ajuda de Fernanda, de Mila, de Duda, de doutora Nájila, do comandante geral, de pessoas que você pode nem sequer entender. Mas a gente foi para debaixo do viaduto, a gente foi para Sete Portas, a gente foi para aqueles lugares que ninguém vai. E foi muito triste. Eu levei meu filho de 13 anos. E aí é muito triste quando você chega embaixo do viaduto, por exemplo, e você fica sabendo que aquelas pessoas ali saíram porque tem preconceito em casa. Muitas pessoas estão em situação de rua. Sim. Outras pessoas vivem realmente na rua. Sim. É diferente. É diferente. Porque Vou assim, ó, ressaltar. eu analiso o seguinte: eu olho o cabelo e eu olho a unha das pessoas. Aí eu falo, essa pessoa vive na rua. E eu olho outras e falo, mas essas pessoas estão na rua, muitas vezes por conveniência. Sim. Porque querem ficar ali, porque tudo é mais fácil. Sim. Conseguir R$1, R$2 e voltam para casa, muitas vezes com um dinheiro mais do que a gente que trabalha durante o mês inteiro. Verdade. E fielmente. Sim. E fielmente. Muita gente me pergunta, Bárbara, como é que você aguenta? Você ganha o que com isso? Rapaz, você não ganha nada. Eu só vejo você aqui na E a Assembleia. satisfação pessoal? Sabe por que eu estou na Assembleia? Terça, quarta e quinta? Porque tem comissões da mulher, da educação, do meio você ambiente, fala. de direitos humanos. E lá é nosso espaço. Sim. A Câmara é nosso espaço. É muito fácil a gente botar a culpa muitas vezes só do prefeito da cidade. Mas as pessoas precisam entender que nem tudo passa só pelo prefeito da cidade. Ele precisa da Câmara de Vereadores. Aham. Muitos projetos é da Assembleia. Então a gente precisa estar nesse contexto. A sociedade civil e as pessoas precisam entender que não é um padrão, não é uma caixa de cerveja durante a eleição que vai mudar a vida deles. Uma vez, Antônio Carlos Magalhães disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. O erro de um dia você pode pagar 4 anos. Isso é verdade. Verdade. A gente está vivendo um caos na segurança pública. A gente não pode deixar de omitir. Mas a segurança pública é dever de todos. Não é só do governo do Estado. Então a gente não vai ficar aqui apontando quem é o culpado e quem não é. O que a gente pode fazer para melhorar? Boa. A gente vai criticar sempre fazer uma manifestação na porta do prefeito? Não, vamos sentar com ele e conversar. Vamos sentar com Fernanda. Sim. Fernanda, o que a gente pode fazer de política pública para as mulheres? Em vez de a gente queimar pneu na porta da secretaria, a gente conversa na secretaria. Atrasar ao lado dos trabalhadores. Pois é, porque quando você fecha a rua e você queima pneu, você está atrasando a vida do outro, que a Constituição verdade. nos garante o ir e vir da Sim, pessoa. perfeito. Então, a gente entendeu isso, muitas lideranças entenderam isso, que o diálogo é o melhor caminho.
E o projeto faz isso, né? Esse E o projeto mais faz um isso. traz essa ressignificação. A gente consegue, dentro do Tribunal de Justiça, fazer capacitação hoje com a doutora Nájila, com as bases comunitárias, com todas as lideranças de Salvador, Maravilha. com as secretarias. Sim. E a gente consegue muito resultado com isso. A gente consegue dentro da Defensoria, a gente consegue dentro do Ministério Público. Então, assim, vocês veem que não tem dificuldade. A gente está na Secretaria de Direitos Humanos, a gente está dentro do SIM, a gente está dentro da SPMJ, a gente está dentro da CIMU, a gente está dentro da Secretaria de Transporte, a gente está dentro das empresas de transporte. Então, o que falta é o diálogo. Não precisa a gente bater. Bora passar pra Fernanda Lordelo. Fernanda Lordelo, Joga pra conte-nos como é lidar com preconceito, com racismo e sexismo nessa sociedade. Nos conte. Essa pergunta ela é hard, né? Eu costumo dizer que é nível alto. O que a gente busca, e eu vim da educação, né? Eu sou professora universitária, advogada, então eu costumo até, me sinto muito honrada que eu tenho hoje alunos promotores que quando me encontram me chamam de pró. Ai, que lindo. Alunos juízes que me chamam de pró. Tô com a polícia na rua, policial militar passa, professora Pró, Fernanda. que lindo. É um orgulho lindo, eu tenho alunos, ex-alunos na Guarda Municipal de Salvador. Então, como é que a gente transforma esses espaços? Através de formação e educação. A nossa sociedade, nesse aspecto, ela é adoentada. Verdade. Tá? É incrivelmente negativo imaginar como Salvador, com mais de 82% da população negra, nós termos um alto índice de racismo, como é observado. É uma das lutas da CEMU, e como você viu aí a fala da professora Ivete Sacramento, que é uma grande parceira e amiga, a gente conversa muito sobre isso. Então a gente precisa nos espaços sinalizar às pessoas condutas inadequadas, expressões inadequadas, o processo de discriminação. Para você ter ideia, já aconteceu comigo de ter a gravação de entrevista, eu recepcionar a pessoa e ele perguntar cadê a secretária, sendo uma pessoa preta. Então, são processos que realmente é disruptivo, de desconstrução, e não é fácil. Não é fácil. Não mesmo. Eu costumo me posicionar. Eu acho, e é o que Bárbara sinaliza, e ela tem essa autenticidade, inclusive, que ela traz no livro, que, claro, da sociedade civil, é mais impetuosa, mas eu, aos meus 47 anos, mesmo sendo uma boa ariana, firme, forte, sangue quente, a gente aprende a administrar. Boa. Porque não adianta bater de frente. Você tá na área, psicologia entende. A gente tem que mostrar que aquele não é o caminho. Perfeito. Então, infelizmente, sim, os espaços, eles são sexistas, há uma misoginia em alto grau, precisamos falar disso, não é mimimi, isso existe e precisa ser combatido. E racismo também. A tratativa é diferente e basta você observar os espaços de poder que você identifica na mudança da tonalidade que algo não está em equidade. Perfeito. Porque nós estamos brigando por equidade. Eu, como mulher, não quero ser melhor que homem nenhum. Boa. Mas eu quero ter o espaço para ter o direito de concorrer com ele por igual. Eu, como mulher preta, não quero estar acima de nenhum homem negro nem nenhum homem branco, mas eu quero sim fazer parte de uma disputa igual, respeitosa, que é o meu direito constitucional. Então, quando a gente avalia a pirâmide, mulher branca tá aqui, mulher negra tá aqui. Se é uma mulher negra lésbica, ela desce. Se é uma mulher negra favelada, ela desce mais ainda. Se é uma mulher negra favelada e que ainda tem a deficiência, é ainda pior. Verdade. Então é esse viés interseccional, é essa discussão que a gente precisa colocar na mesa. E as pessoas precisam entender que sim, ocorre. Que pode não estar na minha porta, Sim. mas existe. E eu, sendo uma mulher negra, combatente e combativa, eu vou pra cima sinalizar que isso não tá certo ou que isso não deve ser dito. E já ouvi muitas vezes, inclusive em rodas de conversa, tomando um vinhozinho com amigos, mas eu acho que é um pouco de mimimi. Meu marido chega, pega na minha perna assim, porque ele segura e diz, agora pronto, acabou a noite. Mas como eu disse, a gente se regula e eu digo não. Vamos lá. Né? Vamos lá. Né? A situação é caótica, a situação é real e às vezes é preciso realmente chocar para que outras pessoas percebam. E aí é nesse choque que quem traz muito é a sociedade civil. Sim.
porque elas chocam muito mais. E é importante essa escuta de Bárbara, quando ela conta, quando ela começa. Perceba que ela começa parando rua, mas quando ela descobre que indo pra lá e conversando ele faz, não precisa mais. E é a outra pergunta, né? Sim. Qual é a dificuldade? É o poder civil, a sociedade civil, porque é um poder, é uma forma de poder. Isso. Saber que pode dialogar e conquistar. Com o poder público. Ah, vai conseguir tudo? Não. Não. Nem o poder público consegue tudo. Muito Às bem. vezes o prefeito quer que o governo federal dê recursos e o governo federal ainda não tá dando, mas Sim, ele tá ali, tá ali. na união dos prefeitos, dialogando e dizendo, olha, é importante que tenha esse recurso que destine a gente para apoiar o pagamento disso daqui ou daquilo. Então, todo mundo vai ter dificuldade orçamentária, todo mundo vai ter dificuldade de operacionalizar 100%, mas é possível fazer. E é dentro do fazer que a gente pode contribuir. Melhorando o argumento e diminuindo a voz. Exatamente. Interessante. E dentro de tudo que você falou, Fernanda, eu ressalto essa importância da gente procurar ter conhecimento para que a gente não deixe que ninguém tente calar ou calhe a nossa voz. Não é isso? Então, eu sou sou essa pessoa que criou esse projeto, Tentaram Calar a Nossa Voz. Um projeto que iniciou a partir de indagações da minha construção. A Meire participou da primeira edição, Tentaram Calar a Nossa Voz. Qual foi o seu título, amiga do Empreender com a vida. A gente fala sobre nossa vida, nosso primeiro empreendimento, né? Porque é uma sociedade que visa a questão do capitalismo e tá tudo certo. Ninguém tá aqui para julgar a E questão dentro de dessa ganhos. história tem aquela história rainha. A Rainha do Amendoim, que é uma história de infância que eu vivi já combatendo o racismo dentro do espaço do ambiente Isso. escolar, né? Eu vou falar um pedacinho que vem aí o livro infantil dela a partir terceiro dessa história. livro. Ali naquele momento onde são escolhidas rainhas, né? E aí eu lutei muito para ser uma das rainhas e não fui. E aí lutei pelo meu lugar, pelo meu espaço e pelo meu lugar de fala, desde a minha primeira infância, né? Porque eu tinha ainda ali 5 para 6 anos, então o combate, vivenciou. né, ao racismo já está entranhado desde que eu me entendo por gente, eu acredito nisso. E Meire conta... assim, eu acho que na verdade essa minha história, ela não vai nem falar do combate ao racismo, mas sim da importância de você ter uma mãe. Isso, tem né? Eu isso acho também. que acredito inclusive que hoje eu me torno coach parental para falar do lugar dessa mãe na vida dessa criança, né? A doutora Fernanda não sabe, talvez, eu estive como psicóloga dentro das casas de acolhimento e de assistir, né? Que nós assistimos a mais mulheres em situação de violência doméstica, atendi como psicóloga e também fui coordenadora de políticas de enfrentamento à violência dentro, né, da coordenação da mulher. E lá foi um divisor de águas na minha vida, doutora, porque eu achava que a violência não existia. Mas a violência existiu dentro da minha casa durante muitos anos. Não que eu tivesse um lar com violência, mas a nossa sociedade ela é violenta. E por isso a gente, eu sempre digo para as mães, a gente adestra os nossos filhos ao invés de educar. Sente, faça, cale, né, dentro de um contexto no imperativo. E a gente precisa psicoeducar essas famílias para que elas eduquem, escute, afete de uma forma muito positiva cada criança. Não né? punitiva. Adorei a expressão psicoeducar. Psicoeducar. E aí, para lançar a pergunta para minha amiga... Eu aprendi com o Fernando isso. Para minha amiga Bárbara Trindade, eu falo aqui a segunda edição, né, gente, que vem também, assim, de forma magnífica, com 2 prefácios, assim, impactantes, que é a da doutora Nájila Brito e da Fernanda Lordelo. E eu coloco aqui essa expressão, e eu não sou uma mulher, né, uma expressão da Sojourner Truth, eu não sei, tem ainda dificuldade de pronunciar. E é um discurso de uma mulher preta, pobre, sem conhecimento nenhum, no século, acho que 19, que ela questiona, e eu não sou uma mulher, porque quem estava palestrando, falando, eram as mulheres brancas, elas não se via naquele discurso, ela lança esse questionamento, né? A pergunta, Sócrates fala que é um conhecimento profundo, porque você, a partir da pergunta, você sabe que você não sabe nada. Problematiza. Exatamente, você indaga. E aqui, quem está nessa segunda edição é a Bárbara Trindade, que fala autêntica demais para a sociedade. De forma sucinta, eu quero te perguntar como foi você contar, que é uma história de resiliência muito forte. A sua história não foi uma história assim
Mundo de Flores, foi uma história que você precisou ser forte, segurar a sua mão, às vezes sozinha. E como foi você contar, externar, né? Eu falo que as coautoras confiam em mim, as histórias. E muitas vezes, algumas tentam desistir, como foi o caso de Cris, que ela, amiga, não vou conseguir. Eu disse, você vai. Então eu pego na mão delas para que elas consigam externar isso e que, com base nessa história elas possam incentivar outras mulheres a externar. Porque a gente sabe que é muito difícil, em algumas histórias que a gente passa, a gente externar o que a gente passa. Né? É muito difícil, eu falo que sem unir a sociedade, eu estou passando por um processo que eu vejo isso. Olha que tem os meus privilégios, o meu conhecimento, eu vejo, cara, como é difícil que eu estou passando. E eu me perguntando, imagine quem não tem suporte, quem não tem conhecimento, né? Conseguir galgar em alguns aspectos é difícil. Então, Bárbara, né? Bárbara já tinha esse título dela, quando ela me mandou, já tem o meu título no meu artigo. Isso qual é, menina? Autêntica demais para a sociedade. E eu falei pra ela, esse é seu mesmo. Eu não vou mudar nada, esse é seu. E ela é esse. E aí ela conseguiu, né, contar a história dela, e uma história maravilhosa, ficou muito bom. Na verdade, gente, o livro é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Então, jogue duro aí, como foi você contar, externar a sua história? E hoje ela tá aqui nesse livro, ó. Aqui, ó. Eu acho que quando a gente fala a verdade, eu acho que não tem dificuldade. Boa. Porque assim, a gente não inventa, a gente conta o que é. O que você viveu, então, assim, né? Esse tema é porque muita gente me chama a atenção. Tudo você fala a verdade. Mas é a verdade. Uma vez, uma chefa minha mandou eu ler sincericídio. Ela mandou eu ler sincericídio. E aí eu fui pesquisar no Google que era sincericídio. Então, eu não contei nada mais ou nada menos do que eu passei, na verdade, né? Então, assim, minha mãe me batia pra eu não ir pra escola, eu fazia as coisas dentro de casa com meus irmãos, eu plantei mandioca, eu botava veneno lá para as formigas não comer a mandioca, a gente fazia farinha, a gente carregava água na cabeça, como daqui, vamos dizer, na praia de Piatã. Nossa. A gente coava água em um pano branco que tinha as cabecinhas de prego, que hoje é mosquito da dengue, que a gente já engoliu um bocado aquilo ali, engolia um bocado de piabinha preta para aprender a nadar, entendeu? Então, assim, eu não contei nada aí no livro do que não é. Então, quando você conta algo que você viveu, sim, você está contando a realidade. Sim. Você está contando a verdade. Assim, hoje eu mesmo me olho e falo, não, hoje eu mudei muito. Depois que eu conheci Fernanda, eu mudei muito. Porque às vezes eu quero falar algo, mas eu... Não é momento, né? Segura. A gente também precisa... Fernanda me ensinou isso. Segura, não é o momento. E às vezes também eu nem falo, porque não vale a pena. Mas eu não estou deixando de ser autêntica, ou eu não estou deixando de ser sincera, ou eu estou sendo mau caráter, ou eu estou sendo... Não, eu estou evitando um problema. Comprando as brigas certas. Porque muitas vezes... Adorei isso. Porque, muitas vezes a gente... compra a briga dos outros. Sim, garoto. Porque às vezes você não tem coragem de dizer, e aí fala assim, não, fala com Bárbara que ela vai lá e diz o que ela pensa. Outro dia aconteceu um fato. Eu perigo de ser muito autêntica. Isso. Mas eu aprendi isso com Fernanda e eu agradeço muito a ela, muito por isso. Outro dia eu gravei uns vídeos, uns stories falando da maternidade Albert Seib, da diretora. E isso chegou na secretaria, foi uma confusão, mas assim, em nenhum momento dos meus vídeos eu disse nenhuma mentira. Só que aí teve uma reunião no Zoom e quase todo mundo que estava ali estava esperando uma Bárbara atacar, uma Bárbara isso, uma Bárbara aquilo. Só que eu conheço a diretora já há muitos anos. E aí ela falou, você lembra, Bárbara, quando você brigou para eu ser delegada em uma conferência e a gente não conseguiu e você brigou para eu ser? Você lembra quando você brigou para a sociedade civil, para os ouvidores ter direito ao almoço que só os delegados tinham? Então, assim, eu estava ali falando algo, mas eu não estava ali falando que aquelas pessoas que tinham vontade de dizer não tinham coragem. Então eu recuei, porque eu digo, não, eu não sou escudo. Então muitas vezes você recua não por medo, porque graças a Deus eu não tenho medo de nada. A gente recua pra gente evitar justamente um desgaste com aquela pessoa que muitas vezes a gente tem uma parceria. Por exemplo, eu conheci Fernanda brigando com Fernanda. Mas não foi com Fernanda. Sim. Ela tinha 1 mês de secretária e eu queria que ela atendesse a sociedade civil. Eu não estava brigando com a pessoa, eu estava ligando com a secretária porque ela não atendia a sociedade civil. Mas eu não conseguia entender que ela tinha 1 mês de gestão e que ela estava ali que ela nem sequer
sabia como funcionava Estava se muito bem. apropriando. Mas eu estava indo de quê? Bárbara, você fala, então fala que a secretária não atende. Aí depois eu caí na real e falei, e por que as pessoas também não falam que a secretária não atende? Então, assim, eu posso me queimar com a secretária. Sim. E as pessoas não. E as próximas pessoas diziam, viu, Bárbara falou de você, ó. Bárbara falou. Então eu aprendi. Então, e eu agradeço muito a ela por isso. Demais, ela aprendeu também hoje nessa concepção. Ser polida. Porque querendo ou não, a gente não pode sair. Se a gente for saindo aí falando as verdades, a gente, infelizmente, quebra algumas coisas, não é? Não tem como você ser sincera. E até nesse sincero, será que a sua sinceridade é a verdade? Pois então a gente precisa... Vamos para mais uma pergunta. E recuar, Bárbara, né? Também é golpe. Nem sempre a defesa é o melhor ataque. Joga mais uma aí para a Fernanda. Doutora Fernanda Lordelo, a senhora se considera uma mulher de impacto? Considero. Massa, gostei dessa resposta de pronto. Então me diga, o que é ser uma mulher de impacto? Uma mulher de impacto é uma mulher que termina virando referência para outras mulheres e que consegue falar por outras mulheres. Então, quando eu vejo crianças recebendo lá no meu aniversário um videozinho dizendo quando eu crescer, eu quero assim, eu quero ser secretária, eu quero ser advogada, lhe vi e eu olhei que você parece comigo e eu quero ser igual a você. Isso pra mim é ser uma pessoa de impacto. Gente, que muito, arrasou demais, gente. Maravilhoso. Que alegria começar esse podcast com dois seres humanos únicos, né? Porque assim, todos nós somos únicos, todos nós somos ímpares, mas também somos plurais, né? Essa é a complexidade de ser humano. Eu sou apaixonada por gente. Eu coloquei um quadro na minha sala assim: eu amo gente que sabe ser sol, mesmo em dias nublados. Eu amo gente. Excelente. Mas amo mais gente ainda que é sol, que é solar, né? Que traz vida, que traz tanto aprendizado só no falar, só no estar, viu, Fernanda? Porque só de chegar ela já nos ensinou muita coisa. Ela e a Bárbara também, maravilhosas. Quando Bárbara, vou te apresentar a Fernanda Lordelo, secretária, eu disse, o quê? Ela vai me receber? Mas vai, mulher, assim... Né? Aquela distância que a gente, né, veio da função social. Sim. E a gente vai conhecendo, uma pessoa muito receptiva, e é isso que a gente... É isso mesmo. Né? E eu preciso dizer a Fernanda, né, a Bárbara, a gente já se viu em alguns embates, porque eu não sei qual é o meu problema com Bárbara, mas hoje acabou. Hoje a gente já virou amiga de infância. Eu nem sabia. Porque assim, a gente nunca se encontrou, na verdade. A gente se encontrava, mas ela lá e eu, gente, como assim? Eu sempre chego perto das pessoas, sempre abraço. Nunca tive essa oportunidade de ir com Bárbara. Hoje ela foi a primeira a chegar, já fui lá, já recepcionei. A gente já se escutou, a gente já se abraçou. Trocou figurinha. Porque figurinha repetida não completa algo. Enfim. E Lordelo, eu posso lhe dizer, quando você chegou e disse, meu Deus do céu, agora uma mulher preta na secretaria me representa, vou prestar atenção, vou ver o que essa mulher fala. Por quê? Porque essa secretaria, não que a outra secretária não tenha feito um papel excelente, né? E eu sou suspeita para falar, porque eu estava lá na gestão dela, mas gostei muito da sua vinda, do diferencial que a senhora está fazendo lá na cadeira, tomando posse com seu jeitinho, né, fazendo as mudanças acontecerem. Muito obrigada por estar lá fazendo esse trabalho lindo que a senhora tem feito. Obrigada. E hoje a gente vai entregar um exemplar, porque deixa eu explicar, gente. A gente já fez a entrega do lançamento da segunda edição do livro, que inclusive a Fernanda Lordelo aceitou o convite, né, de escrever o prefácio maravilhoso, gente, prefácio. E a gente vai fazer a sessão de autógrafos na Livraria Leitura. Então não está à venda, né, de forma nacional ainda, mas cada coautor está fazendo a sua venda de forma individual. Então chega lá na minha página do Insta, Instituto Oliver ou Priscila Oliveira. Hoje a Fernanda vai receber um exemplar, mas ela vai receber junto com a doutora Nájila na Livraria Leitura, aqui só para ela dar uma lidinha no que ela escreveu. Então, obrigado por escrever o prefácio. Olha. Aqui é só para você ter um gostinho, né, do livro que você escreveu o prefácio. Olha, maravilhoso. Obrigada, tá linda essa capa. E vamos de bate rápido, bate como é o bate-bola. Bate-bola. Ping-pong, né? Ping-pong. Uma palavra. Ô, Bárbara Trindade, presta atenção aqui, autêntica. Uma palavra. É só uma palavra. Vamos lá. Bárbara Trindade é... Respeito. Lordelo. Potência. Boa. Ser mulher é... Bárbara? Passar por cima de qualquer obstáculo. É uma palavra, viu? Vai. Fernanda. Fortaleza. Boa, garota. Deus é... Tudo. Único. As meninas aqui são top. Racismo é... Coisa de gente pequena. Uma palavra... Vergonhoso. Uma mulher de impacto. Maria Quitéria. Ancestralidade. Arrasaram!
Começamos com os 2 pés, porque aqui ninguém veio da história de Monteiro Lobato. Nós sabemos onde nós queremos estar e começamos bem, né, irmã? Começamos bem, gente, foi maravilhoso, é um bate-papo, é uma troca. Como a gente falou, o podcast Elas em Ação. Sim. É a primeira abertura, né, gente? Mas vem muita coisa boa. A gente já tem uma convidada pra segunda, pode falar? Já, gente, a gente vai falar depois, não é melhor não? Depois fala logo. Fala logo, né? Quem é? Ela já aceitou o convite. Ireuda Silva estará conosco no nosso próximo podcast, dia 9 de maio. Estaremos juntas com Ireuda Silva falando também um pouco da sua trajetória política, da sua da vida como mulher de ação, de viu? muita Maravilhosa. maravilhosa. E a gente tem que tirar o chapéu, né? Luta muito. Com certeza. E aqui vai a nossa Meninas, gratidão, né? Total. Muito, muito, muito. As meninas ocupadas, cansadas, né, da vida, da correria. Sábado não é fácil de não, manhã, de sair não de casa, É um viu? desafio. Compromisso com a sociedade e com a compromisso, ó. comunidade. Muito. Vocês são gratidão. seres humanos lindos. E podem ficar com a caneca. caneca. A caneca da Gente, a Leila caneca personalizada. Leila personalizada. Já temos aqui a patrocínio já. Patrocinando a gente. Maravilha. Leila personalizada nos dando esse presente. E eu faço chegar as mãos de Fernanda Lordelo e de Bárbara Trindade. Gratidão, Gratidão. meninas. Obrigada, Vocês são amiga. lindas. Gostaram? Maravilhoso. Então pronto. E é isso.